A paz do Senhor, meus irmãos. Convido você a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor e já abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. 12 novamente. E sucedeu que, perseverando ela em orar, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem bastante conhecida da igreja, a história de Ana. Mas eu gostaria de abordar alguns aspectos aqui dessa porção das Escrituras Sagradas, para chegar ao ponto da mensagem que o Senhor tem para a igreja, para Adelago, nesta noite. Vejam que o nome Ana significa agraciada, ou aquela que é cheia de graça. E Penina significa a mulher fértil, aquela que tem fertilidade, aquela que produz. Essa é Penina. Mas vejam, amados e queridos irmãos, que no Antigo Testamento, a esterilidade de uma mulher, ela significava que Deus havia abandonado, que Deus havia, de alguma forma, deixado de lado, que Deus havia a esquecido. Então, quando uma mulher, ela era estéril, quando a mulher se casava,
menstruava e ela não era fértil, ela não tinha filhos, essa mulher era mal vista. Era um sinal de que Deus havia amaldiçoado, que Deus a havia deixado de lado, que Deus não olhava para ela, porque ela era uma pecadora ou a sua ascendência era de pecadores. E por isso aquela maldição estava sobre ela. E é por isso mesmo que Ana, ela vivia essa amargura de espírito. Ela carregava sobre ela essa pecha. Ela carregava sobre ela esse peso de acusação, de apontamento. Todos olhavam para ela. Essa errada madre, é estéril, é amaldiçoada. Deus não olha para ela. Deus a abandonou. Deus a deixou de lado. É por isso que essa mulher vivia amargurada. E por isso ela se afligia na sua alma. Por isso o seu espírito era atribulado. Por isso ela chorava dia e noite. E não obstante isso, ela tinha um marido em casa que a amava. Um marido que se dedicava a ela. Um marido que, segundo as escrituras, como nós acabamos de ler, quando do sacrifício, da oferta ao Senhor, ele dava porção dobrada para ela, em favor dela. Tamanho amor, tamanha dedicação, tamanha ternura com que aquele marido olhava para ela, tamanha graça que aquele marido tinha para com aquela mulher. Apesar de a sua segunda esposa, a Penina, é que enchia aquela casa de filhos, de alegria, de ânimo, de disposição, enchia o coração daquele marido de prazer, por ter filhos e filhas daquela segunda esposa. Mas a Bíblia diz que Eucana amava a Ana. Vejam que pela tradição, a primeira esposa, quando ela não tinha filhos, quando ela não dava filhos a seu marido, o marido estava autorizado a ter uma segunda esposa. E ele teve essa segunda esposa não porque ele não amava Ana, não porque ele era infeliz com Ana, não porque ele não era realizado no seu casamento, mas porque também era uma questão até de prestígio, de respeitabilidade social para aquele homem. Deixar uma herança, deixar herdeiros, deixar sucessores. E por isso que ele se casou. Mas mesmo assim, o amor que ele tinha por Ana era dobrado. E ele manifestava, ele expressava isso. Mas, amados irmãos, essa Penina, essa segunda mulher, ao chegar na casa, apesar de, aos olhos da sociedade, ela era aquela mulher que traria alegria para o seu esposo, que traria a satisfação para a alma do seu marido, a satisfação de ter herdeiros, a satisfação de ter sucessores. Na verdade, aquela mulher trouxe um ambiente de hostilidade para aquele lar, trouxe um ambiente de guerra para aquele lar. Aquela casa já não tinha paz. Naquela casa se vivia um constante ambiente de conflito, de rivalidade. Por quê? Penina, ela afligia Ana, não porque ela não tinha filhos, não porque ela não tinha dado filhos a seu marido, é porque ela percebia que apesar dela dar tudo aquilo que aquele marido precisava, para mostrar para os outros, para a sociedade, ela ainda não tinha o coração do marido. Ela percebia que o coração do marido era de Ana, e por isso a inveja a enchia, a inveja a tomava. O descaso que ela tinha, o desprezo que ela tinha por Ana, só aumentava. E a Bíblia diz que ela afligia Ana por causa disso, porque ela via como era o tratamento do marido para com a sua rival. E ela afligia, atormentava, fazia chacota, brincadeiras, colocava ela numa situação de vergonha. E essa história foi se repetindo, irmãos, ano a ano. E percebam que o relato bíblico nos diz que ano a ano ela subia com seu marido Eucana, com Penina e toda a sua casa para Siló, para adorar a Deus, para prestar culto ao Senhor, para levar ofertas de sacrifício ao Senhor. E ano a ano ela orava, ano a ano ela pedia, ano a ano ela também se afligia. Vejam que o amor do marido, os sacrifícios do marido, a oferta do marido, a dedicação do marido não era suficiente. Sabe o que me intriga em tudo isso, amados irmãos? É que eu percebo que acontece igualmente conosco. Nós somos agraciados, nós fomos alcançados pela graça de Deus.
Deus olhou para o pastor Abraão, para o presbítero Raimundo, para o irmão Marconi e disse, olhou para nós e não viu nada de bom em nós. Somos pobres e miseráveis pecadores, caídos, e carecedores da graça. E ele olhou para nós, pastor Abraão, e disse, sobre vocês eu derramo a minha graça. E é por isso que nós somos agraciados por Ele. É por isso que nós somos alcançados pela graça do Senhor. Mas não obstante isso, amados e queridos irmãos, nós como igreja do Senhor, como filhos por adoção do Senhor, que fomos achados pela graça, alcançados pela graça, não obstante isso, nós muitas vezes nos encontramos em situações parecidas com a situação que Ana vivia. Muitas vezes nós encontramos peninas nos nossos caminhos para nos atormentar, para nos afligir, para jogar em rosto muitas vezes alguma coisa que ao nosso ver, ao nosso sentir e até aos olhos da sociedade daqueles que nos cercam, nos falta para sermos completos. E aí o inimigo, o diabo, trabalha em nossa mente com essas mentiras. Ele lança dia a dia em nossa mente essas mentiras de que nós não somos completos. Nós somos agraciados, fomos alcançados pela graça do Senhor, mas nos falta alguma coisa para sermos completos. E o diabo lança e trabalha na mente, todos os dias, dia a dia, ano a ano, para que nós não nos sintamos agraciados, para que nós não nos sintamos completos, para que nós percebamos que essa graça não nos é suficiente, e vivemos nessa constante insatisfação, e vivemos nesse constante estado de espírito de insatisfação, de perturbação da alma, de tristeza da alma. É por isso que o salmista, lá no Salmo de número 42, ele tem aquele diálogo com a sua alma. Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É preciso, amados e queridos irmãos, de vez em quando, nós termos esse diálogo com a nossa alma, nós chamarmos a nossa alma para esse encontro, para esse tete a tete. Por que que você se perturba, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que a sua boca e a minha boca, meus amados e queridos irmãos, não se encham de insatisfação, de murmuração, mas que a sua alma se encha da graça, se encha do amor, se encha da alegria da salvação, para que quando o dia da angústia chegar, nós olhamos para o alto e levantemos as nossas mãos e demos graças a Ele, porque a graça dele nos alcançou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o diabo trabalha dia e noite na nossa mente, com as suas mentiras, para minar a minha fé, para minar a sua fé, para retirar de dentro de nós, presbítero Leandro, esse espírito grato que alegra o coração de Deus. Nada mais alegra o coração de Deus do que uma alma grata, do que um espírito satisfeito, daquele que se alegra com o seu nome escrito na vida, no livro da vida. Nada mais alegra o coração de Deus do que uma alma satisfeita, que louva Ele em toda e qualquer circunstância. Não importa se o vento um dia sopre ao contrário, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa se o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa se faltar a ovelha no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa, irmãos, se eu atravesse o deserto, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu carrego a certeza que depois do deserto há uma Canaã preparada, há uma Canaã prometida me esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o diabo trabalha. Ele trabalha porque ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe a fraqueza que há dentro de você e que há dentro de mim. Nós temos a tendência natural de viver com esse espírito de insatisfação. Nós temos a tendência natural, irmãos, de não vigiarmos e deixar-nos contaminar por esse espírito de insatisfação e de murmuração, que é o que entristece o coração de Deus.
O diabo, ele trabalha, irmãos, tentando desviar o nosso foco. Ele trabalha tentando fazer com que nós lutemos, batalhemos guerras falsas. O diabo trabalha, pastora, tentando fazer com que nós enxerguemos um inimigo falso, batalhas falsas, guerras falsas. E quando nós não temos a percepção exata de qual batalha temos que batalhar, que luta que temos que travar, nós vamos para o campo de batalha errado, pastor. E usamos muitas vezes os instrumentos, irmã Betânia, e as ferramentas de batalha erradas. E aí, meu irmão, a derrota é certa. Quando nós temos a percepção e a compreensão de que guerra travarmos, de que campo de batalha temos que lutar, nós saberemos que instrumentos, que ferramentas nós vamos utilizar para essas guerras e essas batalhas que nós vamos enfrentar. A história de Ana, ela é ilustrativa para isso do que eu estou falando. Ana, por muitos anos, a Bíblia não diz quantos anos, mas por muitos anos certamente, porque nesse contexto que nós lemos o texto, diz que Eucana havia casado com Ana, Ana não tinha lhe dado filhos e por isso ele casou com Penina. Depois que ele casou com Penina, ele teve filhos no plural e filhas no plural. Então certamente, Ana vivia essa aflição já há alguns anos. E pelo que a gente vê, Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que cria em Deus. Ana era uma mulher temente a Deus. Mas por que demorou tanto para que esse quadro virasse? Demorou tanto para que essa luta e essa prova de Ana, ela se encerrasse. Certamente porque Ana estava travando uma luta errada, no campo de batalha errado, e usando os instrumentos errados. Ana, por muitos anos, ela estava olhando para Penina como a sua inimiga. Ela estava olhando para a ausência de filhos como o seu problema, o seu drama, a guerra que ela tinha que travar. Ela estava olhando para dentro do seu lar e a ausência de filhos dela como o campo de batalha, onde ela devia travar as suas batalhas e as suas guerras. É por isso que por muitos anos ela viveu essa vida de sofrimento, de tristeza, de angústia, de aflição, de perturbação. O inimigo que Ana deveria enfrentar não era Penina. O campo de batalha onde ela deveria travar a sua batalha não era o seu lar, não era a sua casa. Oh, aleluia, aleluia. Mas houve um dia, amados e queridos irmãos, que parece que houve um start, uma virada de chave. O Espírito tomou Ana, abriu seus olhos, abriu a sua visão espiritual e mostrou para ela: olha, o inimigo não é Penina, o campo de batalha não é o seu lar, os instrumentos não é você revidar as provocações de Penina. A guerra que você tem que lutar não é você discutir com Penina e transformar o seu lar, a vida da sua casa, essa guerra, essa aflição, essa perturbação, não. Mas parece que o Senhor virou a chave de Ana e um belo dia, dentre todos os anos em que ela subia para Siló, junto com seu marido e a sua casa, para adorar a Deus, sacrificar a Deus, ofertar a Deus, parece que naquele ano específico, a sua visão se abriu, e ela fez diferente, ela agiu diferente, ela percebeu que estava lutando a luta errada, olhando para o inimigo errado, usando os instrumentos errados, e o Senhor abriu a sua visão. E naquele dia, irmãos, vejam que ela mudou. E a Bíblia diz que ela mudou. A Bíblia vai dizer que ela levantou-se e foi ao templo. Há uma mudança de atitude, há uma mudança de comportamento. Está lá no versículo de número 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana levantou-se. Aleluia. Deixa de andar encurvado, deixa de andar com a sua cabeça olhando para baixo, olhando para o inimigo errado. Levanta essa cabeça, olha para o inimigo certo, lute a sua guerra certa, saia desse campo de batalha errado que você está batalhando e vai para onde quer que o Senhor quer que você vá. Aleluia, lutar essas guerras. Aleluia. Ana levantou-se e foi para o templo.
E diz a Bíblia que ali ela começou a orar. E aquela oração foi uma oração diferente. Diz que ela orou, e a sua oração era uma oração de amargura. O seu espírito estava amargo. Ela orava, irmãos, ela orava tanto que faltou-lhe as palavras. E aí ela só balbuciava. E nós lemos aqui no texto também, que ela falava no seu coração. Não se expressavam mais palavras, não saiu mais palavras da sua boca. Tanto é assim que o sacerdote olhava para ela e acusou de estar embriagada. O que aquela mulher está fazendo? O que aquela louca está fazendo? O que aquela filha de Belial está fazendo? Ali no templo, balbuciando, não sai palavra nenhuma. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, quando nós mudarmos de percepção, quando nós mudarmos de caminho, sairmos desse campo de batalha errado, algumas pessoas não vão entender, algumas pessoas vão até te julgar, vão até dizer o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, onde é que ela está indo, onde é que ele está indo. É nessa hora, meu irmão, que você tem que se calar mesmo, que você tem que silenciar mesmo, tem que dar ouvidos à voz do Espírito, fechar os seus ouvidos para a voz daqueles que te acusam, daqueles que te apontam, e olhar para o Senhor e dar ouvidos à voz do Espírito que vai te conduzir nessa guerra e nessa batalha. E diz a Bíblia que ela orou, e ela orou diferente, como ela nunca tinha feito. Ela se levantou, assumiu uma nova postura, e ela voltou-se a usar o instrumento correto de batalha, o instrumento de guerra, ferramentas corretas. Nós temos que parar de subestimar o nosso Deus, meu irmão. Nós temos que voltar a lembrar que Deus é soberano no céu e é soberano na terra. Nós temos que parar de subestimar o poder do nosso Deus. Nada nos acontece, nada acontece na sua vida, se não for pela permissão e vontade dEle, para cumprimento dos sublimes propósitos dEle na sua vida. Nós temos que olhar para Ele, procurar nele, conhecer dEle. Quais são os propósitos dEle na minha vida? Por que o vento está me soprando contrário? Por que eu estou passando por esse deserto? Por que apareceu uma penina na minha vida para me atormentar, para me afligir a alma lá no meu trabalho, lá na minha casa, na minha família, até muitas vezes na igreja? Deus coloca peninas, Deus coloca-nos no deserto, Deus faz com que ventos soprem contrário, com que tempestades venham contra nós, peninas para nos afligir, meu irmão, para cumprimento dos sublimes propósitos dEle na sua vida e na minha vida. É necessário que você entenda, é necessário que você compreenda, pastor, mas eu não estou entendendo. Peça a Deus visão espiritual, que Ele abra a sua visão para entender, para que você passe a lutar as lutas corretas. Você está no campo de batalha correto, e não fique lutando contra o vento aí, irmão. Deserto, vento forte, peninas, são processos. Deus quer te levar, meu irmão, para um outro nível espiritual. Deus quer te tirar desse marasmo espiritual, dessa meninice espiritual. Deus quer trocar essa visão espiritual míope que você tem. Deus quer te dar uma visão espiritual de águia, que enxergue ao longe, que enxergue longe, para onde Ele quer te levar, para onde Ele quer levar a Adelago. Aleluia! Chega de olhar para a penina, não. Deus tem colocado penina nos nossos caminhos, meu amado, minha amada, para que Ele forje em nós o caráter de Cristo, para que nós mudemos de nível espiritual, saiamos dessa nossa meninice e da nossa visão pequena, dessa nossa visão limitada. Deus quer te levar para um outro nível. E assim o Senhor fez com Ana. Quando Ana entendeu isso, ela fez aquela oração. Foi uma oração diferente. Ela fez uma oração de coração. Ela fez uma oração de alma. Ela fez uma oração perseverante. Ela fez uma oração de fé, de entrega, de renúncia. Ela entendeu qual era a luta que ela tinha que travar. Era contra ela mesma. Era aquela insatisfação que estava dentro dela. Aquele vazio que ela estava sentindo dentro dela. E aí foi quando ela fez o voto: Senhor,
se tu me deres o que eu tenho te pedido, eu te devolverei, eu te entregarei, eu consagrarei a ti. Ele não será meu, mas ele será teu. E aí veio Samuel, o maior juiz que Israel já teve. Samuel foi quem ungiu o primeiro rei a mando do Senhor, o primeiro rei de Israel, Saul. Foi Samuel que ungiu a mando do Senhor o rei Davi, de onde descendeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era necessário que Ana deixasse de lutar as guerras erradas, olhar para Penina como sua inimiga, quando na verdade Penina era o processo de Deus, para que ela entendesse que havia uma missão maior, para que ela entendesse que Deus a queria mudar ela de nível espiritual. Aleluia. Ô irmão, se você está passando por isso, se tem uma Penina na sua vida, irmã, se tem uma Penina no seu casamento, deixe de olhar para teu inimigo, para o teu marido como Penina. Deixe de olhar para o teu filho como Penina. Deixe de olhar para a tua mulher como Penina. Deixe de olhar para o teu trabalho como Penina. Deixe de olhar para o ministério que Deus te deu aqui na Adelago como Penina. Penina é processo de Deus na sua vida, para Deus te aprimorar, para Deus te usar com poder, para Deus te usar com graça, para Deus te elevar a um outro nível espiritual, para Deus abrir a tua visão espiritual. Depois do choro de Ana, há um Samuel para nascer. Você está impedindo Samuel nascer na sua vida. Sabe o que significa Samuel, meu irmão? Shemuel, do hebraico, advém de um verbo hebraico que quer dizer pedir. O significado do nome Samuel é pedir ou pedido. Aleluia. Há um pedido que você tem feito a Deus, há uma oração que há muitos anos você tem feito a Deus, que o Senhor quer realizar, que o Senhor quer te entregar. Pare de olhar para a Penina. Aleluia. Mude de estratégia, saia desse campo de batalha errado que você está travando, porque há um Samuel para nascer. O Senhor tem pressa, e a pressa do Senhor não é tua pressa. Às vezes nós temos pressa, pastor, mas a pressa de Deus é diferente da minha. Aleluia. Deus quer que você mude de perspectiva, mude de percepção, meu amado, minha amada. Se coloque na presença dEle, consagre a sua vida a Ele, que Ele fará Samuel nascer na sua vida. Já vou encerrar, meu irmão. Não gosto de terminar fora do horário, nem terminei, mas eu vou terminar aqui. Tinha mais para falar, mas eu quero que você se coloque de pé. Aleluia, aleluia. A oração de Ana foi uma oração sincera, foi uma oração perseverante, foi uma oração com coração, foi uma oração, como ela mesma relatou para Eli, onde ela derramou a sua alma. O que está nos faltando, meu irmão, é sair do nosso automatismo espiritual. Tem muita gente que já está tão cansado de ano a ano viver as mesmas coisas, viver a mesma vida. São as mesmas lutas, são as mesmas provações. É Penina todo dia me atormentando, é Penina todo dia me perturbando, é Penina todo dia afligindo a minha alma. Todo domingo eu vou para a igreja, todo domingo é como Ana que subia ano a ano até Siló. Todo domingo eu estou na igreja, orando, louvando, cultuando. Entra semana, sai semana, nada acontece de diferente na minha vida emocional, no meu lar, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Pastor, o senhor não sabe a Penina que eu tenho que enfrentar amanhã lá no meu trabalho. Pastor, o senhor não sabe a Penina que eu tenho lá na minha casa. O senhor não sabe, eu não sei, mas o meu Deus sabe. E Ele me mandou aqui nesta noite para te dizer que Penina é necessária. Penina é necessária na sua vida, para que você aprenda a depender de Deus, para que você aprenda a lutar as guerras certas, para que você aprenda a derramar a sua alma na presença do Senhor. Aleluia. Saia desse automatismo espiritual que você tem vivido dia a dia, semana a semana, ano a ano. Faça algo diferente para o Senhor. Deus
assim como Ana, eu quero derramar a minha alma nesta noite em tua presença. Eu não quero olhar mais para Penina como minha inimiga. Senhor, hoje eu entendi que Penina é o meu processo para onde o Senhor quer me levar, porque é um Samuel, Senhor, que eu tenho te pedido há tantos anos, que eu tenho buscado há tanto tempo, ó Deus, que porque eu estou lutando as batalhas erradas, as guerras erradas, no campo errado, com os instrumentos errados, Samuel ainda não nasceu. Mas hoje, Senhor, eu entendi, Senhor, e eu me derramo, oh Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, em tua presença nós colocamos as nossas vidas. Olha para a tua igreja, Senhor, olha para a tua igreja. Deus, a tua pressa é diferente da minha, a tua pressa é diferente da pressa da igreja. Meu Deus, assim como Jó entendeu, e o Senhor abriu a visão dele, que o campo que ele estava lutando era o campo errado, que o inimigo que ele estava olhando era o inimigo errado, e ele deixou de questionar os seus amigos, ó Pai, que lhe acusavam e lhe apontavam, e rebater as acusações. A tua palavra diz em Jó 42:10 que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele se dobrou e orou por Penina e orou pelos seus amigos. A tua palavra diz que o Senhor virou o cativeiro dele, e o Senhor deu muitas vezes mais das bênçãos que o Senhor já havia lhe concedido. Nesta noite, Senhor, nós mudamos de perspectiva, nós mudamos de percepção. Nós não olhamos mais para Penina como inimiga, mas nós olhamos para Penina como processo, e nós cremos, meu Pai, que Samuel vai nascer e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.